Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamar de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 26ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovada. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Ofício circular número 008, excelentíssimo senhor presidente Wilden Vieira da Silva, solicitamos a Vossa Excelência a disponibilização do auditório da Câmara Municipal de Piraí, dos equipamentos de som, data show, um microcomputador e também de um funcionário para fazer a abertura da cerimônia no dia 29 de maio de 2014, às 10 horas, para a realização da audiência pública, cuja finalidade é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2014 e elaboração e discussão da proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015. Aproveitando o ensejo, convidamos Vossa Excelência, seus dignos pares e funcionários a participarem da mesma. No aguardo, subscrevemo-nos, atenciosamente, Lenilda Braga Rodrigues Porto da Silva, coordenadora de controle interno. Requerimento número 53/2014, Darley Gomes de Moraes, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa desta colhenda casa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light Serviços de Eletricidade S.A., pleiteando extensão de rede de baixa tensão com instalação de braços de luz, ligando a Rua 1 à Rua 2, bairro Fraternidade, em Rosal, 3º distrito deste município. Tal solicitação se deve ao fato de a referida rua ficar totalmente às escuras, causando um enorme transtorno para as pessoas que por ali transitam, colocando em risco a segurança, principalmente dos alunos e fiéis frequentadores da igreja local, na maioria idosos. Por tais motivos, sendo este pedido de extrema importância, esperamos que o excelentíssimo senhor prefeito municipal possa atendê-lo com a urgência que se faz necessária. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 171/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a recuperação da pavimentação da Rua João Gomes Ribeiro, canalização das águas pluviais na rua mencionada e Rua Ivan Vernon Gomes Torres, no bairro Asilo, neste primeiro distrito. Os moradores da localidade acima mencionada vêm sofrendo com a falta de canalização das águas pluviais da Rua Ivan Vernon Gomes Torres e das encostas localizadas nas proximidades que ali residem. Trazendo muitos transtornos aos que ali residem e, às vezes, invadem algumas residências. Vale ressaltar que a Rua João Gomes Ribeiro, além de se encontrar cheia de buracos, também não possui canalização das águas pluviais. Entendendo, portanto, justificado o pedido acima, solicitamos de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, a possibilidade de atendimento a mais esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 172/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, solicita ao senhor prefeito municipal serviço de tapa-buraco e obras de reparo de mata-burro situado na Rua Hélio Sena, neste primeiro distrito de Piraí. O local mencionado necessita de obras de reparos urgentes, por estar localizado em um ponto de acesso ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Posto de Atendimento Médico e Fisioterápico do Hospital Flávio Leal, aos nossos munícipes. O mata-burro em questão cedeu e o nível está abaixo do nível da rua, causando, assim, transtornos aos moradores, às ambulâncias e veículos particulares, transportando pacientes, muitas das vezes bem debilitados. Entendendo, portanto, justificado o pedido acima, solicito de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, a possibilidade da avaliação a esta reivindicação. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador.
Indicação número 173/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a reforma e melhorias estruturais na churrasqueira, pia e demais locais do quiosque que fica localizado na rua Alberto Paiva, em Santanésia, distrito deste município. O quiosque acima referido é bastante frequentado pelos moradores, inclusive nos finais de semana, sendo este um local de socialização e entretenimento para as pessoas de várias idades. As melhorias em sua estrutura dará mais conforto e bem-estar aos usuários. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do chefe do Executivo providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 174/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja feita a cobertura do pátio de recreação da Escola Municipal João Feliciano, localizada no bairro Rosa Machado, neste primeiro distrito. A realização da referida obra beneficiará os alunos daquele colégio, pois será uma área coberta para recreação e eventos promovidos, tais como festas internas, exposição de trabalhos, práticas de educação física, entre outras, tendo em vista que esse é o único espaço fora da sala de aula na referida escola e, em caso de chuva, as crianças ficam impossibilitadas de realizar tais atividades. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Tal proposição já foi objeto de igual teor na indicação de número 233/2013, de autoria deste vereador. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 175/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação do telecentro de informática e de um sistema que possibilite aos moradores captarem o sinal de rede sem fio wireless do programa Piraí Digital nas futuras instalações do complexo esportivo do bairro Rosa Machado, primeiro distrito deste município. As necessidades do mundo moderno obrigam as crianças, jovens e adultos a estarem cada vez mais antenadas com a tecnologia e avanços da atualidade. E essa solicitação vem de encontro ao anseio da população daquela comunidade. Tal proposição já foi objeto de igual teor de expediente número 363/2013, de autoria deste vereador. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Passaremos para o grande expediente para uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o público presente. Vamos viver esse ano, um ano importantíssimo aí para os rumos desse país, que vão ser as eleições dia 5 de outubro. Acho que a nossa população deve ficar bastante atenta para verificar os representantes que nós vamos ter que colocar no Congresso e também na condução do Executivo, porque a gente tem visto que o nosso país, com esses anos todos que tem de existência, a gente hoje já atingiu algumas escalas aí a nível mundial que a gente tem que parabenizar realmente o nosso país de chegar com uma 7ª economia do mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê esse país com uma riqueza imensa e com uma péssima distribuição de renda. Hoje nós pagamos uma taxa tributária aí próxima dos 40%. A população realmente tem uma carga de impostos, aonde você quer imaginar qualquer serviço que ele esteja ali dentro da regularidade fiscal, ele paga um valor exorbitante de impostos. E o que a gente vê retribuído nisso, na parte de saúde, de educação, na própria distribuição de renda, de modo geral, na área de empregos e a valorização dos trabalhadores, ela é muito pequena. E isso só se resolve com atitude de política, uma política de Estado. O nosso país, por exemplo, hoje a gente tem observado que existe aí crítica imensas ao Bolsa Família, mas é uma necessidade. Isso a gente tem observado porque quando se faz levantamento aonde essas pessoas estão recebendo Bolsa Família, eles estão abaixo da linha da pobreza, é uma indigência absoluta porque eles não têm condições de sobreviver, principalmente o que a gente diz aí, é um país que precisa matar a fome. Esse Bolsa Família vem nesse sentido, principalmente a região
norte, nordeste. Nem a gente aqui está livre disso. Hoje, Piraí tem próximo aí de 1.400 famílias atendidas pelo Bolsa Família. Então, isso a gente tem notado, por exemplo, que a luta política, seja lá dentro do Executivo, ou seja no Legislativo, precisamos de uma casa parlamentar que busque esses anseios da gente investir muito em educação. O Brasil hoje, se a gente fizer os levantamentos aí, com os órgãos de pesquisa, a nossa educação avançou muito pouco. Apesar hoje a gente ter um mundo na era do computador, na era realmente aí dos grandes avanços da informática, da robótica, infelizmente a gente ainda vê o ensino nosso com um nível muito baixo. A gente tem visto as notas do IDEB aí, em todos os municípios quase do Brasil, os avanços são muito pequenos. Então a gente precisa realmente estar investindo mais na educação, que eu acho que é onde a gente vai valorizar essas crianças, futuras gerações, para que a gente tenha um país melhor, com uma melhor distribuição de renda. Hoje a gente tem observado muito, quando se abre milhares de empresas que a gente está vendo aqui na região de Resende, falta mão de obra qualificada. A gente precisa investir também nessa qualificação profissional, que é o nível de 2º grau aí, o ensino médio. Precisa hoje grandes investimentos nas escolas técnicas para que a gente possa estar qualificando a mão de obra, porque essas empresas hoje, a gente vê até na área de transporte, na área da agricultura, a modernização com essas máquinas, vem hoje os softwares de computadores que estão ali ajudando a operacionalizar essas máquinas. Então, os caminhões hoje a gente tem visto, grande parte deles vem com GPS, vem com o sistema de injeção eletrônica, todo ele ali já com diversos programas de computadores que auxiliam nesse transporte de carga, porque o Brasil tem um modal praticamente que é tudo em cima de caminhões. Então, seja na lavoura, a gente tem visto aí máquinas gigantescas aí que trabalham na produção do agronegócio. Hoje a gente vê, por exemplo, grande parte dos animais, lá o mercado importador, quando vai importar a carne brasileira, exige que o animal, ao nascer, tem que botar um chip e controlar a vida desse animal até o momento do abate, com toda a vacinação, com tudo, vendo realmente se esse animal teve ali o acompanhamento para aquela qualidade da carne. Então, isso a gente precisa investir no quê? Na educação. Seja lá o veterinário, o técnico lá daquela fazenda que trabalha na parte da informática, do acompanhamento, precisa realmente a gente valorizar essa área do conhecimento. Precisamos realmente hoje estar investindo nas futuras gerações, e isso tem um ente político envolvido, o Brasil de um modo geral. A gente vê que teve lá o Juscelino, teve lá o Getúlio Vargas, que fez a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. O Juscelino construiu Brasília lá num tempo recorde, descentralizando a parte política brasileira que ele levou para o Centro-Oeste, que antigamente era tudo aqui a capital no Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, e agora tem lá Brasília a enormidade que levou de crescimento para aquela região. Então, são homens de estados com uma atitude política, fez com que a gente tivesse a descentralização da política. Hoje a gente tem lá a Câmara Federal, o Senado Federal, tem lá o governo, hoje, do Executivo Federal, comandando todos esses nossos 27 estados. Vamos viver. Esse momento eu acho importantíssimo. A gente precisa de prestar atenção naquelas pessoas que apresentam um projeto para essa nação. A gente precisa de ver quem vai apresentar o melhor projeto para o nosso estado do Rio de Janeiro. Precisamos estar, assim, muito atentos dos engodos, das mentiras que são contadas. Hoje, a gente observava no passado, muitos políticos, é o que roubava, mais fazia. Um lema até que ficou lá com o Maluf em São Paulo. Ganhou diversas eleições e hoje ele é um deputado federal dos mais votados no estado de São Paulo. Então, a gente ainda tem um câncer. O Sarney, lá naquela região do Maranhão, é uma das piores distribuições de renda do mundo, é no Maranhão. E o Sarney continua
uma oligarquia. A filha dele é a atual lá governadora, provavelmente deve sair aí candidata novamente. E isso a gente tem observado, então, que a gente precisa extirpar isso. O voto popular, a gente viu o Fernando Collor de Mello, ele foi cassado lá em 92, ele conseguiu ser senador, tem 8 anos de mandato, e ainda conseguiu ser candidato ao governo de Alagoas, não ganhou por pouco. Então a população tem que estar consciente de que realmente algumas pessoas precisam ser afastadas em definitivo da vida pública brasileira. Essas pessoas não trazem boas referências, não trazem realmente nada que a gente possa estar aproveitando. Então, com isso que a gente tem observado, nós vamos viver aí em 5 de outubro, eu acho que uma página nova na história política brasileira. Vamos ter que realmente estar consciente aí com as nossas famílias, aquele que vai investir na saúde. A saúde no Brasil hoje é o ponto nevrálgico da gente ter o serviço assim, de pior qualidade, de um modo geral, pelo Brasil afora. A gente não faz a referência a Piraí, mas é um caso à parte. A gente tem, tanto no Estado quanto a nível de Brasil, o nosso SUS, a gente tem visto a todo momento aí na televisão, como os serviços são ruins, como morre gente aí por falta de atendimento. Isso tudo a gente precisa de mudar isso na política. São nossos impostos que vão lá para poder retribuir esse tipo de serviço. Na educação, precisamos melhorar, não tem outra forma que a gente vai fazer justiça social nesse país se não for através da educação. Então, isso passa por um quadro político dessas pessoas. A gente precisa de reforma tributária. Está parada há mais de 20 anos lá no Congresso Nacional. Precisamos de uma reforma política. O Brasil precisa de passar por uma reforma política. Cada dia mais vai havendo mais multiplicação de partidos políticos aí, que a gente tem observado que não contribuem para que tenha uma ideologia, para que tenha realmente um projeto nacional para desenvolver o nosso país. Os partidos eles vão de acordo com a divergência de quem dá mais, e aí começa a se formar novos grupos. A gente tem visto aí como os partidos hoje são criados. É de acordo com o interesse de cada um. E isso não traz nada de bom para evoluir a nível da valorização política. A política é a arte de governar, de contribuir para acabar com alguns litígios, para que a gente precisa realmente desenvolver a reforma política, uma reforma tributária séria, essa carga tributária, as pessoas que querem, qualquer microempresário ou empresário que queira trabalhar dentro da legalidade, dificilmente ele sobrevive, a carga é muito pesada. A gente tem hoje a própria CLT, qualquer empresa que vai fazer uma contratação de um trabalhador, ela paga 100% em cima dos encargos. Isso é uma carga também pesadíssima. A gente tem visto que os empresários, de um modo geral, não suportam, às vezes, nesses momentos que nós estamos passando, principalmente de crise aí, suportar cargas tão pesadas. Eu tenho observado, hoje, qualquer um que vai a um mercado, vocês observem, por exemplo, que ali no finalzinho da nota, vem a carga de impostos que nós pagamos. É uma coisa realmente absurda. Parte alimentícia, eu tive já por 2 vezes nas Sendas, às vezes eu faço compra aqui também nos mercados em Piraí. Observem no final da conta ali o número de impostos que a gente paga. É uma carga realmente muito pesada. A nação brasileira, de um modo geral, ela não tem suportado. Apesar da gente bater muitos recordes em todas as áreas da indústria, do agronegócio, a carga é pesadíssima. Os empresários, de um modo geral, alguns até não conseguem fazer novos investimentos devido a essa carga tributária ser pesadíssima. Então, gente, vamos viver em 5 de outubro, apesar que a gente tem essa Copa do Mundo no meio aí, um momento importantíssimo para a escolha dos nossos representantes nas casas legislativas do Estado, da União Federal lá do Congresso Nacional, e a escolha do nosso representante no Executivo. Importantíssimo. O presidente da República que vai dirigir esse país por mais 4 anos. O nosso governador que vai governar esse Estado aí por mais 4 anos. Precisa realmente de pessoas que tenham uma proposta concreta de administração, de uma política pública e planejada. Porque não adianta, por exemplo, ser igual era antes. Um político vinha e deixava um rombo imenso. Hoje a lei de responsabilidade não permite mais isso. O outro que vinha não conseguia trabalhar. Ele só ficava pagando dívida, aqueles 4 anos dele. Não conseguia planejar governo nenhum. Hoje, com a lei de responsabilidade fiscal, se deu uma certa equilibrada, apesar de muitos estados, a União, de um modo geral, tem dívidas aí que são infinitas.
a dívida se rola e não se paga. Ela rola, ela é administrada, é pago os juros, amortiza-se juros e a dívida vai se jogando para as próximas gerações. Então, tudo isso a gente tem que estar observando para que a gente escolha um bom executivo e um bom legislativo para nos representar em todas as esferas. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Eu tenho alguns assuntos a tratar aqui, mas, dentre eles, eu queria destacar, primeiro, a indicação do nobre vereador Russo. Eu, há cerca de, creio que uns 2 meses, talvez, fiz uma indicação naquele local referente ao problema que se encontra ali, e realmente é grave. Né, os carros, eu, de forma alguma, como já discutido aqui outras vezes, né, não há vaidades nisso, o nosso intuito é de fazer com que a coisa aconteça. Então, só ressaltar, porque realmente o problema se tornou grave. O rebaixo, o trilho cedeu muito, e o rebaixamento está provocando realmente um desgaste muito grande nos veículos que por ali transitam. Inclusive, esses dias, um caminhão que ia subir para fazer entrega de material, ele teve, não sei o que quebrou, mas uma peça se rompeu quando ele estava subindo naquele baque ali, eu não sei se na troca de marcha o cara bobeou, mas o caminhão ficou quebrado ali, exatamente em cima do mata-burro, sem falar na questão das ambulâncias, né, então realmente é uma necessidade se fazer aquela manutenção. Questões que a gente aborda sempre aqui quanto à preocupação em relação à política, né, as eleições que se aproximam. Nós sabemos da importância de saber votar e escolher bem os nossos candidatos para que no futuro a gente possa estar aí tratando talvez de outros assuntos, e não mais desse, né, que insistentemente nós somos obrigados a voltar a falar quase que semanalmente. Nós temos um quadro ainda muito ruim, muito negativo, citou aqui o nobre vereador Alzimiro, o Sarney, o Collor. Esses dias eu estava lendo uma matéria a respeito da história do Collor, que não sei se o vereador sabe, mas também está na conta do Youssef, está na conta do doleiro. Ou seja, há um enraizamento de corrupção que acontece assim numa velocidade. A gente, quer dizer, nós demoramos a descobrir, na verdade não é tão rápido assim, né? Ela vai se desenvolvendo, se desenrolando, aí quando explode. No passado, no caso do Collor, era o PC Faria, que era o seu chefe de campanha, de caixa, que era o chefe daquela quadrilha dos anões, lá dos 7 anões, aqueles vagabundos que nos roubaram e muito. Um deles ganhava na loteria toda semana, ganhou 120 vezes na loteria esportiva, para poder lavar o dinheiro. Enfim, e o PC Faria, na verdade, nada mais foi a morte dele do que uma queima de arquivo. Infelizmente, a namorada que estava ao lado foi morta também, para não servir de testemunha, a Suzana Marcolino, se eu não me engano. Foi queima de arquivo. Então, infelizmente, a gente convive com isso, nobre vereador Alzimiro, e precisamos se mudar esse quadro. Precisamos mudar e fazer com que os nossos políticos entendam que o desenvolvimento deve se dar em prol dos interesses de todos, da sociedade, não dos seus interesses próprios, né? Enriquecimento ilícito. Nós temos uma matéria que foi publicada hoje que trata das obras do PAC. Atraso em 6 obras do PAC provoca a perda de 28 bilhões de reais no Brasil. 6 obras. A demora do governo em concluir no prazo as obras de infraestrutura incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento PAC causou um prejuízo de 25 milhões à sociedade, apenas num grupo de 6 projetos analisados pela Confederação Nacional da Indústria. O valor é próximo ao que se estima gastar na realização da Copa. O estudo procura medir os benefícios que deixaram de ser gerados para o país, apenas pela demora. Leva em conta, por exemplo, o que poderia ter sido a produção agropecuária no Nordeste, caso a transposição do São Francisco tivesse ficado pronta no prazo fixado pelo governo, ou as receitas de exportação de minérios e grãos que deixaram de ocorrer pelo atraso da construção da ferrovia da integração leste-oeste. Em todos os casos, foi considerado também o custo de oportunidade, custo do dinheiro público aportado nas obras que ainda não gerou benefícios. Se o programa deveria ficar pronto em 3 anos e sai em 6, isso reduz a produtividade global da economia.
diz o diretor de Política Estratégica da CNI. Ele explica que a dificuldade de administrar megaprojetos não é exclusiva do Brasil, porém, os prazos estourados tornam-se praticamente uma regra, o que merece atenção. A CNI propõe que o próximo governo, seja qual for, intensifique o programa de concessões e infraestrutura. Para Coelho, esse é um campo em que a economia pode aumentar sua produtividade, visto que as reformas trabalhistas e tributárias, aqui citado pelo nobre vereador Alzimiro, demorarão a sair e a gerar efeitos. Sugere também iniciativas para melhorar a qualidade dos projetos e para facilitar o licenciamento ambiental. Problemas que nós sofremos não só a nível estadual e federal, a nível municipal. Nós também enfrentamos muitos problemas na hora de conseguirmos uma licença para a implantação de uma indústria, para a regularização de uma indústria. Tem empresas no nosso município funcionando de forma ilegal, irregular, pela morosidade de se permitir, de se aplicar, de se liberar essas licenças. O estudo faz parte de um conjunto de 43 documentos propostos que serão entregues aos presidenciáveis em junho. Quando a entidade pretende fazer um debate dos candidatos com os industriais. Foram analisados o aeroporto de Vitória, o principal projeto de esgotamento sanitário em Fortaleza, a transposição do Rio São Francisco, a duplicação da BR-101, essa, então, é uma vergonha nacional. A BR-101, alguns de vocês aqui provavelmente já devem até ter passado por lá, devem ter sofrido ao passar por lá. Ela liga, ela corta o Brasil. E nesse trecho específico, ela liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, ou Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Esse transporte se faz em 2 vias. Não há pista dupla. Para quem não conhece, não há. Um acidente que ocorra, está parada a rodovia. Onde se tem um movimento muito grande de cargas, de escoamento de produção, inclusive, e essa vergonha, nós estamos há 20 e tantos anos tentando fazer essa obra, concluir essa obra, e não conseguimos. Mais uma vez, é uma obra também que vai passar o governo Dilma e nós não vamos concluir. Mas a obra não para. Os recursos não param de entrar. As empresas continuam trabalhando. É uma coisa que ninguém explica. Então, amigos, para concluir, para chegar onde eu quero chegar, nós estamos falando aqui de um problema nacional, nós estamos falando de bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos em outras ações, em outras áreas, e que estão sendo jogados aí, perdidos pelo ralo, ou abastecendo o bolso de uma meia dúzia de picaretas desses aí que nos administram. Então, essa preocupação ela se transfere aqui também para nós, no nosso município. Nessa semana eu fiz algumas visitas a alguns bairros e para avaliar especificamente a questão das quadras poliesportivas e os parquinhos infantil. Nós foram demandas, né, que foram surgindo, as pessoas me convidaram para ir a essas comunidades e eu fui, então, para fazer esses levantamentos. E lá, o que se identifica, o que se percebe é o seguinte, uma coisa que eu venho falando aqui ao longo dos anos. Uma delas, a má qualidade dos materiais empregados nessas obras. Materiais de 3ª, 4ª, 5ª categoria. Isso é um fato. 2, a má qualidade na execução das obras. Não só nos materiais que são empregados, mas também na execução das obras. Esse já é um outro problema, já é um problema de fiscalização. E terceiro, infelizmente, o vandalismo. Então, são 3 problemas que nós enfrentamos e, de certa forma, nós também estamos jogando dinheiro fora, jogando dinheiro pelo ralo, porque não é possível que nós façamos, por exemplo, a quadra da Enseada das Garças, uma quadra construída há 4 anos. Eu estive lá na inauguração, participei de todo o processo. Se vocês forem avaliar as telas da quadra, se vocês forem avaliar os tubos que lá foram colocados para sustentar essas telas, se vocês forem avaliar as portas que foram colocadas nos banheiros, enfim, a análise que vocês vão encontrar lá, foi a mesma que eu fiz e que eu encontrei, de que materiais de baixa qualidade foram empregados. Nós precisamos fiscalizar mais e melhor, precisamos ser mais rigorosos, eu venho falando isso. A sociedade, quando nos cobra, cobra com razão. É a nossa obrigação, é a nossa função. No meu entendimento, nós poderíamos participar um pouco mais, e até provocamos isso, né? Essa casa provocou isso há alguns dias atrás, e ainda vamos discutir mais adiante esse assunto, vamos retomar esse assunto mais adiante. Mas o fato é que nós não podemos estar construindo hoje e ter que estar refazendo daqui a 3, 4 anos. Uma quadra, um parque infantil. Mas, além disso, não só o fato de haver vandalismo, porque infelizmente, há vandalismo. Isso é uma minoria, todos nós sabemos,
Mas eu vi, por exemplo, os banheiros da Ponte das Laranjeiras, da quadra da Ponte das Laranjeiras. O banheiro das meninas, o banheiro feminino, estava destruído. O dos meninos também estava ruim. Mas o das meninas era uma coisa impressionante. Quando eu entrei, eu falei, mas esse é o das meninas? É o das meninas. Então, eu acho que a gente precisa pensar, presidente, sugerir, talvez, que essa casa, em parceria com o Executivo, proponha uma campanha, talvez, a gente ajudar a desenvolver uma campanha educacional, buscar uma parceria junto à Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, né, talvez através de folhetos, de folders, de palestras, para a gente poder também estar orientando, instruindo, né, provocando essa reação no cidadão, principalmente naqueles que depredam, daqueles que destroem. Né, através das associações de bairro, eu acho que a gente pode fazer uma parceria aí, formar uma parceria executiva, associação, legislativa, para a gente defender um pouco esses interesses que são de todos. O dinheiro é nosso. Agora nós temos que refazer o banheiro da ponte, nós temos que refazer as instalações da enseada, nós temos que refazer o parquinho do Morro da Prefeitura e por aí vai. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer ao Executivo que hoje já colocou uma equipe para fazer a manutenção, a limpeza da praça do bairro da Prefeitura. Já existe uma equipe trabalhando lá fazendo essa manutenção. Não é só isso, não é só a limpeza, nós precisamos recuperar o pavimento que cedeu em alguns pontos, fazer a troca de alguns equipamentos que já estão destruídos, fazer a recuperação do pavimento onde cedeu, o terreno não foi compactado para se colocar o piso. Simplesmente jogaram uma terra e colocaram o piso. E ele cedeu, a drenagem acontece naturalmente, a natureza se encarrega de fazer a drenagem, o muro ao lado que foi construído está cedendo, há uma infiltração. Então, são obras, vejam só, obras que, ao meu ver, falhas acontecem. Mas se você somar, se você for a um local desse e somar a quantidade de falhas que a gente encontra, você vai ver que tem alguma coisa errada. Algo de errado está acontecendo. Então, nós precisamos ser mais rigorosos, né, com essas ações, participar um pouco mais, cobrar do Executivo uma ação mais eficiente, cobrar dos seus fiscais uma ação mais eficiente, para que a gente não tenha que estar convivendo com isso. Na quadra lá da Ponte das Laranjeiras, da Enseada, por exemplo, no meu entendimento, ela tem que ser praticamente refeita. Com exceção ao piso, toda a estrutura dela, o banheiro comprometido, a água não tem como usar. Eu abri as torneiras, o cheiro, quando eu senti o cheiro da água, eu falei, mas o que é isso? É da água? É da água. Não é possível. Fui lá verificar, é o cheiro da água. É uma água captada através de um poço artesiano. Não dá para usar. Não dá. As portas se esfarelaram. Eu gostaria, presidente, se possível, amanhã, eu tenho um farto material aqui que foi levantado, fotografado, fiz o relatório, amanhã eu vou fazer um encaminhamento ao Executivo, através dessa casa nós vamos estar encaminhando esse material para eles. Repito, que há uma ação do Executivo no sentido de fazer a revisão, a recuperação. Repito, já sei disso. O que nós queremos é que isso se torne uma rotina. E o que nós queremos é evitar que chegue no estágio que chegou para a gente recuperar, porque aí fica difícil. Realmente os custos serão muito maiores agora para poder recuperar e devolver à sociedade para que ela possa se utilizar novamente desses espaços. Queria colocar também, quanto à questão da saúde, né, foi um tema abordado ontem, eu acho que eu não assisto Fantástico, eu não assisto Rede Globo, mas foi abordado e um internauta interagiu comigo falando a respeito da questão da saúde, da Copa do Mundo, onde eles estão fazendo essa campanha, não vai ter Copa, vamos para a rua, vamos quebrar e tal. Eu queria dizer que eu discordo, não concordo em hipótese alguma com esse tipo de postura, de vandalismo. Isso não é educação, isso não é o que nós temos que... Se os nossos políticos são corruptos, se não investiram na saúde, se resolveram investir na Copa e não investir na saúde, a culpa também é nossa. Porque nós elegemos essa corja. Esses que nos roubam, que fazem. Não é 100%, obviamente, é uma minoria que se salva, mas a grande maioria. O que nós temos que fazer não é ficar incentivando ninguém para ir para a praia, não. No dia da eleição, vamos para a praia, não vote. Eu acho que não é por aí. Nós temos que exercer o nosso direito, que foi conquistado a duras penas, o direito ao voto, o direito cidadão que nos permite escolher, fazer opção. O que nós temos que fazer é saber escolher. Escolher melhor.
para que essas pessoas, vocês vejam bem, há dinheiro para a Copa e há dinheiro para a saúde, há dinheiro para a educação, há dinheiro para a infraestrutura, tem dinheiro. Com toda essa roubalheira, essa bandalheira que é o Brasil, nós não quebramos, tem dinheiro. Então nós precisamos educar realmente melhor o nosso cidadão, o nosso povo, preparar o melhor e escolher bem. Na hora de colocar o cidadão na cadeira lá, saber realmente quais são os propósitos dele, se ele tem condições de fazer um trabalho diferenciado, de mudar o quadro, o qual nós vivemos hoje. Porque o que nós vivemos hoje é deprimente, é vergonhoso. Não sou contra, eu sou a favor da Copa. A Copa do Mundo é uma conquista. Nós somos apaixonados pelo futebol. Gera-se muita receita, muito dinheiro através disso. O que eu sou contra realmente é que nós façamos uma Copa do Mundo e deixemos de cuidar do nosso cidadão, da saúde, da educação e tudo mais. Então isso a gente tem que ver, eu quero deixar aqui esse meu entendimento sobre a coisa. Nada de violência, nada de ir para as ruas, aqueles que estão nos ouvindo, principalmente os mais jovens que acabam se empolgando às vezes, né, para cometer atos de vandalismo. Isso é crime. Então, temos que estar cientes disso. Vamos cobrar de uma forma diferente. Vamos cobrar nas eleições, na hora de votar. Obrigado. Com a palavra o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Concordo plenamente, vereador Charles, eu tenho observado muito o que está acontecendo no município e principalmente no 3º Distrito de Arrozal. É necessário que faça uma campanha de conscientização, chamando a comunidade mais próxima. Eu tiro como exemplo aquela da fraternidade lá em Arrozal. O vereador Charles esteve lá comigo, Alzimiro esteve lá comigo. A parte de tubulação e tela já foi recuperado. Mas o que fizeram na parte do vestiário, de banheiro, lá, é uma coisa fora do comum. Aquilo não dá para ser aceito por ninguém, entendeu? Até a tampa da caixa d'água em cima tiraram, arrancaram a telha, arrancou a tampa da caixa d'água, o moleque conseguiu entrar dentro da caixa d'água, lá em cima do banheiro. É um absurdo aquilo, arrebentou a porta do banheiro, meteram fogo lá no canto da quadra, é um absurdo. Então, eu entendo que não há outro meio a não ser você trabalhar em cima de palestra, de conscientização, chamando a associação de morador para que eles ajudem nesse processo de tomar conta, de dizer para eles que aquilo ali é uma coisa pública, que é deles, que foi feita para que seja usado por eles, não destruído por eles. Isso aí nós precisamos, sim, fortalecer cada vez mais esse trabalho. E quero também aqui, presidente, fazer um comentário que sábado, dia 24, foi o dia da família na escola. E eu não ia perder de jeito nenhum, porque é uma oportunidade que nós, legislativos, temos para poder ouvir os pais, ouvir a direção das escolas. E sábado, lá no CIEP 477, em Arrozal, teve um evento muito importante. Então, eu estive lá de 8 horas da manhã até meio-dia e pouco participando desse evento. Teve lá uma policial, Lúcia Souza, que foi dar uma palestra falando a respeito de drogas. Olha, interessante, você tem que ver. Eu achei super importante. Ali teve 400 e poucos alunos reunidos na quadra, em cima do CIEP, para ouvir ela falar o que significa a droga, o que tem que ser feito para evitar a droga. Então, foi muito importante. Após essa palestra com ela em cima, descemos para o auditório do CIEP 477, entre professor, alunos e pais que ali estavam, tinha mais ou menos 250 pessoas. Então, foi muito importante. Todos vocês conhecem, aqui nós conhecemos, ele esteve aqui na Câmara fazendo a palestra, o Edinho. Então, ele é aquele cara que ele consegue chamar a atenção daqueles que estão ali ouvindo a palestra. Ali tivemos a oportunidade de falar com que os pais acompanhem mais seus filhos, que ajude seus filhos na escola, que ajude a escola, que eles fiquem conscientizados de que a escola ela não foi feita para educar o filho, ela foi feita para ensinar o filho. A educação ela tem que vir de casa. Então, o Edinho falou muito bem ali, foi uma palestra muito rica em resultado, fiquei muito feliz. Então, aquilo que nós sempre falamos aqui,
tudo que for possível nós fazer para que fortaleça o ensino no país e principalmente no nosso município é importante. Só assim nós vamos conseguir ter uma sociedade mais consciente, uma sociedade melhor. Eu estive também, semana passada, a pedido do presidente da Associação de Morador, vereador Charles, ali no bairro da Basila, e ali eu pude observar que também a parte de tela, eles mesmos falaram, a parte de tela, tudo foi todo recuperado na quadra ali do bairro da Basila. Mas a quadra ela é num nível mais baixo do que a parte de cima e existe um barranco na parte de trás. A terra desceu tudo, entupiu uma canaleta que tem atrás do gol, que essa canaleta sai numa caixa coletora aqui embaixo, e a outra lá na porta, na chegada da rua. Tudo isso está tudo entupido. E uns 3 metros da quadra, desse barranco para dentro da quadra, a terra tomou conta. O mato, com um volume mais ou menos de 30 a 40 centímetros de altura, tomou conta. Já entrei em contato com o secretário de obra na hora, pedi para que fosse tomada uma providência, até não sei se já foi, mas vou passar lá amanhã para ver se foi. É outra coisa, conforme foi dito aí, entendeu? Isso aí já era parte do governo. Eu tenho certeza que é questão de 3 homens de serviço ali, meio-dia de serviço, limpa toda aquela canaleta, aquelas 2 caixas coletoras, e essa caixa, estando entupida, a água transbordou, está caindo na primeira casa, na parte de baixo, dentro do quintal. O rapaz me levou lá dentro, teve que fazer uma vala para que a água não passe lá na porta da sala da casa dele. Então, é uns cuidados que precisa ter, que evita um dano muito grande. Então, ali a gente pôde observar que vários garotos, vários rapazes ali, eles cuidam, inclusive, ajudam a cuidar da quadra. Explicou, já tiraram, mostrou lá a quantidade que já tiraram, mas se não desentupir aquelas 2 caixas, não vai resolver. Então, tem aquilo que nós precisamos cobrar do usuário, que eles precisam ajudar, e tem aquilo que o Poder Executivo precisa também dar uma atenção. Não adianta nada construir e não ter uma manutenção, né? A manutenção também ela é muito importante. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Presidente, o senhor permite falar daqui? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Vou ser breve, até porque temos daqui a pouco uma audiência pública aqui da Secretaria de Saúde. É só para relatar que hoje, olhando os jornais aqui da nossa região, pude ver no Diário do Vale a seguinte matéria: Pronatec oferece cursos profissionalizantes gratuitos em Piraí. Começaram hoje, dia 26, as pré-inscrições para os cursos de eletricista e pedreiro, oferecidos pelo Pronatec. O curso é destinado a moradores da cidade que tenham mais de 18 anos de idade e estejam inscritos no Cadastro Único da Assistência Social. São 24 vagas disponíveis para cada curso. O endereço para pré-inscrição é aqui o Centro de Referência da Assistência Social, na rua Rua Manuel Teixeira Campos Júnior, essa rua aqui, da lateral, ao lado ali da casa do Dr. Tufi, frente à casa do seu Jani, da estudante, todo mundo conhece. E o outro é em Arrozal, no CRAS de Arrozal, na rua Teodora Barbosa Ribeiro. Então, queria estar passando aqui para a população, aqueles que não tiveram acesso a essa reportagem, que, porventura, também não tenham visto aí pelas ruas. Eu, particularmente, não me lembro de ter visto em lugar algum nenhuma informação a respeito. Esses cursos são importantes, são 2 profissões muito dignas, muito relevantes, de grande importância para o dia a dia. A profissão de pedreiro, hoje em dia, está cada vez mais extinto, né? Essa função. Eletricista também é uma grande função e tem muitas oportunidades, tanto em Piraí quanto para fora. Então, queria estar dividindo isso aqui, passando para a população, para vocês que conheçam alguém, algum jovem, alguma pessoa acima de 18 anos, que esteja interessado em se qualificar, virar um pedreiro, um profissional, um eletricista, para estar procurando o CRAS aqui em Piraí ou em Arrozal, para estar fazendo esse curso. Era isso, presidente. Boa noite a todos, obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei número 9/2014, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a avaliação do PPA para o período 2010-2013, ano base 2013. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra do vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente.
Eu quero falar de um requerimento que fiz na sessão anterior a essa, em relação aos ônibus da Cidade do Aço, que vem de Volta Redonda, sentido Piraí, em circular dentro do bairro Jaqueira. Hoje, todo o bairro Jaqueira tem que ir para a beira da pista, um lugar perigoso, e que não sei ainda como a Nova Dutra não proibiu parar o ônibus lá, que ela faz isso, faz o que quer e pronto, tem que obedecer, acabou. E assim, se isso for feito, o pessoal da Jaqueira vai ter que comprar uns helicópteros para poder passear, porque não vai poder nem, infelizmente. Fiz também umas indicações da Rua Gomes Ribeiro e Ivan Verlan, do asilo, para captação de água pluvial. E a respeito da indicação, o vereador Charles, do Mataburro, o ano passado já tinha feito essa indicação, não foi resolvido, e é uma coisa que não tem como você passar sem perceber. Ele está situado perto de um posto de saúde, perto do hospital, onde a equipe do SAMU passa, e está muito perigoso. Eu acredito que não seja tão caro a manutenção daquele mataburro assim. Porque, tem coisas que dá para esperar, tem coisas que você consegue deixar de lado, mas aquilo ali não tem como mais. Você até me desculpa eu ter feito outra indicação, mas como o senhor mesmo falou aqui, a intenção nossa é resolver o problema. E eu acho que quanto mais gente pedindo, a gente entende, eu pelo menos entendo isso, né? Quando há vários pedidos, a possibilidade de arrumar é bem maior. Então vamos torcer para que isso aconteça, para que a gente possa vir aqui e parabenizar. Vou falar também um pouquinho com o vereador Osimiro falou aqui da nossa eleição, que teremos dia 5 de outubro. Eu sei que é muito complicado escolher, não sei nem se teremos candidatos à altura para poder escolher. Vamos torcer para que tenhamos os candidatos à altura, acredito sim que vamos ter. Lógico que tem picareta, mas tem muitas pessoas bem intencionadas. Vamos precisar, sim, de executivo com comprometimento, pessoas que realmente queiram dar um jeito nesse país, que não é tão difícil assim. Mas não é só essas pessoas. O grande problema é os que os cercam. Quem ele vai indicar para poder ajudar e comandar, porque ele não comanda sozinho. É aí que está grande parte do perigo, grande parte do problema, porque nesse país acostumaram tanto a receber para poder fazer as coisas, que fica bem difícil, né? Porque o interesse é de todo mundo. Só que se não rolar dinheiro, ninguém libera. Infelizmente, os quadros, hoje, tanto no Executivo como no Legislativo, continuam uma grande cabide de emprego. É onde tem que colocar as pessoas que ajudou, que fez isso, que fez aquilo, e são pessoas que só estão lá porque é lá que tinha uma vaga. Então, as pessoas têm que se entender que não adianta você colocar pessoas, um bom pedreiro para poder pintar uma parede. Ele é um bom pedreiro, talvez ele não seja um bom pintor, né? Então, temos que colocar as pessoas certas nos lugares certos. E enquanto for esse cabide de emprego aí, a dificuldade vai ser muito grande, porque não é só quem dá ordem, né? Quanto às quadras, o vereador, que você viu lá, e essas reclamações todas dessas obras mal feitas, infelizmente, o que foi feito no passado, nós não temos nem como fiscalizar, porque são obras concluídas, até em outros governos. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça nesse governo, no qual a gente está, vereador, para que a gente possa fiscalizar, para não deixar essas planilhas saírem de qualquer maneira, para evitar esses problemas que uma quadra onde é feito de ferro, né, um tubo de ferro e uma tela, dure só 4 anos. Com certeza, se fosse um material galvanizado, decente, ficaria lá 20 anos sem precisar manutenção. Temos também que nos preocupar com os vândalos e trazer e levar a responsabilidade para a associação de moradores, para que eles tenham contato muito maior com
os seus moradores. Eles sabem dos problemas, o que a gente vai cobrar da gente para a gente ajudar, mas eles têm que ajudar a gente a tomar conta disso aí. Lógico que tem uma campanha de educação, vai ser sempre muito importante. A educação é a salvação desse país. Temos que fazer uma campanha sim, mas temos que responsabilizar os pais desses vândalos, porque, afinal de contas, foi eles que criaram. Então, tem que haver, se precisar, o Executivo tem que colocar uma ronda em cada bairro, que acontece com mais frequência, porque se tem dinheiro para colocar segurança em festa, que às vezes não resolve nada, como não resolveu o Carnaval desse ano, também poderemos ter uns vigilantes que vai circular à noite para ver quem são esses pivôs para cortar o problema dos vândalos. Agora, a manutenção, a maioria das vezes não existe manutenção. Eu já fiz uma indicação nessa casa aqui, do ano passado, fiz esse ano novo, para ser criado pequenos grupos de trabalho para fazer essas manutenções. Eu tenho certeza que 3 homens, um pedreiro, um pintor, um servente, se ele fizer frequentemente essa manutenção, 3 homens conseguem fazer a manutenção de todas as praças, todas as quadras que existem no Piraí. Pega 3 pessoas dessas que não trabalham em Piraí, que tem um monte, tá? Tem muita gente que não está trabalhando, manda embora e contrata pessoas que querem trabalhar. Essas pessoas que não trabalham lá não vão trabalhar em lugar nenhum. Não adianta mudar de secretaria, porque
infelizmente, é que esses produtos que hoje lá estão implantados, instalados, né, carecem, antes da hora, de uma reforma quase que total. Estamos jogando dinheiro fora. Estamos jogando dinheiro pela janela. Queria também comentar, senhor presidente, só registrar que no sábado passado, o último agora, eu estive na Cacaria, o vereador Flávio também teve a oportunidade de estar lá, pôde estar, para acompanharmos lá um pedido, acredito até que seja um pedido seu, vereador Alzimiro, para a implantação do posto dos Correios, né, lá em Cacaria. Então, foi realmente uma grande conquista para a comunidade, e ele já começou a funcionar hoje. Lá, a funcionária Josi, se não me engano, já treinada há algum tempo, e só agora ela vai conseguir exercer a sua função. Então, parabéns à Cacaria, parabéns ao vereador Alzimiro, parabéns ao Executivo pela realização. E também o lançamento do programa, né, de fomento, é um programa em parceria com a AGRIO, que busca oferecer microcrédito, né, para os pequenos empresários, micro e pequenos empresários. Então, acho que são duas ações importantes. Nós estamos aqui na condição de vereadores para legislar, para cobrar, para fiscalizar, mas também para agradecer e elogiar o que de bom é feito. Muito obrigado, senhores. Antes de encerrar aqui a sessão, eu queria comunicar que, prezando a transparência, pela primeira vez na história do município, vamos ter uma audiência pública transmitida online, em tempo real. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 27 de maio, do corrente ano, na hora regimental.